Olá, pessoal do nono ano, revisão para nossa avaliação bimestral. O que nós vamos rever aqui é o que vai ser cobrado na nossa avaliação. O vídeo é só para auxiliar nesse estudo. Começamos aí falando um pouquinho, então, sobre o fim da monarquia, né? Como que começa a república no Brasil? A república no Brasil vai começar com o fim da monarquia. Nós tínhamos aí no poder Dom Pedro II, já há muitos anos no Brasil. Só que a monarquia ela vai entrar em crise devido a uma série de fatores. Uma delas é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que exigiu muitos investimentos do Brasil. Vocês sabem que guerra, quando tem guerra envolvida, tem muitos gastos. E Dom Pedro II, ele foi criticado justamente por isso, né? Porque o Brasil vivendo uma crise econômica e ele investindo dinheiro na Guerra do Paraguai. Além desse fator, a ala militar também ficou um pouco chateada, porque com o fim da guerra, essas críticas, né, em relação à guerra também se estenderam para a ala militar e eles não se sentiram muito, digamos assim, valorizados, né? Ainda mais depois desses conflitos todos aí, onde eles defenderam o Brasil. Então eles também já formaram aí um grupo, um outro grupo, né, contra a monarquia. Além da questão da Guerra do Paraguai, a gente também tem a questão da abolição da escravatura, porque com o fim da escravidão, a gente vai ficar sem mão de obra no campo, e isso vai trazer grande satisfação também para a oligarquia cafeeira, que era a grande elite, né, econômica do Brasil. Afinal, o Brasil ele era o quê? Rural, com grande, digamos assim, concentração econômica do Brasil estava na zona rural, na produção do café, entre outros produtos aí. E isso vai fazer com que nós tenhamos um outro grupo chamado oligarquia cafeeira, elite do café, industriais, contra também a monarquia, que acabou com a escravidão no país. Não podemos negar também que um outro fator foi o crescimento do movimento republicano. O Brasil foi o último país da América a se tornar uma república, foi o último país da América a acabar com a escravidão, ou seja, a América toda já estava vivendo, né, esse sonho da república democrática, né, onde todos teriam aí uma sociedade muito mais igualitária, uma igualdade de direitos, que depois a gente vai analisar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, né? Para quem foi essa liberdade? A gente já pôde ver que, por exemplo, a abolição da escravatura, apesar dela ter acabado com a escravidão, mas será que os escravos aí pós-escravidão, eles tiveram algum respaldo, né? Como que foi isso? Não, né? Eles ficaram aí à margem da sociedade. Muitos deles não conseguiram emprego porque era uma sociedade ainda muito, muito extremamente preconceituosa. Se a gente enfrenta preconceito até hoje, imagina naquela época onde estava mais próximo, né, desse período do fim da abolição, enfim, várias questões que nós já discutimos ano passado e retomamos um pouquinho esse ano, justamente para que a gente pudesse falar do fim da monarquia. No dia 15 de 11 de 1889, então, acontece aí a grande tomada do poder, né, pelos militares. Dom Pedro II sofre um golpe, ele é retirado. Quando a gente fala de golpe, quando a gente fala de golpe político, é quando você retira alguém do poder, e ele foi retirado do poder. Assumiu o poder Deodoro da Fonseca, né, que era um marechal do exército, representava a ala militar e foi o escolhido para estar aí à frente desse movimento. Inclusive é ele que vai ser escolhido também como um presidente provisório ali, interino, né, para que a gente pudesse garantir que a república fosse instaurada. Além da ala militar, estava também aí junto nesse processo aí de tomada do poder fazendeiros industriais, empresários, né, que representavam aí a grande elite econômica brasileira e boa parte aí do outro grupo que formava o movimento republicano no Brasil, né? Então foram esses grupos que articularam para tirar Dom Pedro II do poder. Após a proclamação da República, nós vamos ter também aí algumas mudanças, né, nas leis que regiam o Brasil. E em 1891, a gente vai ter uma alteração na nossa Constituição. Já expliquei para vocês que a Constituição é a lei que rege, né, um país, uma nação.
E quais vão ser as mudanças na nossa Constituição nesse período? O ensino primário passa a ser obrigatório e gratuito. Para quem não sabe, educação era algo que não era privilégio de todos no Brasil. Então a gente vai ter aí agora ensino primário obrigatório e gratuito para todos, né? Liberdade de culto, ou seja, não é só a Igreja Católica que antigamente, né, durante a monarquia, o catolicismo era a religião oficial do país. Hoje nós vamos ter a liberdade de culto, né? Ou seja, podemos praticar outras religiões. Maiores de 21 anos e alfabetizados votam, né? Mas são homens, lembrando que são homens maiores de 21 anos e alfabetizados que votariam, o que já restringe a maior parte da população, porque, na verdade, homens maiores de 21 anos e alfabetizados eram só os homens da elite, sendo que a educação ela passa a ser para todos a partir de 1891. Então, quem vota no Brasil até então? Apenas os ricos, né? Agora também o poder executivo, legislativo e judiciário, ele passa a ser mais utilizado, né, na República. Cai o poder moderador, que era um poder que a monarquia tinha, né, de tomada de decisão, podia decidir, definir qualquer coisa, tendo esse poder moderador, agora não tem mais, agora tem a separação desses três poderes aí novamente, poder executivo, legislativo e judiciário apenas, certo? Continuando a nossa conversa sobre república, a gente não pode esquecer que a república lá no início do século XX, ela funcionava da seguinte forma, ela tinha alguns esquemas. Um deles era o voto de cabresto, que era os grandes coronéis aí obrigavam, né, as pessoas a votarem em quem eles queriam. Por que eles faziam isso? Porque, na verdade, se votasse um determinado político que era o candidato desse coronel, quando eu falo coronel, eu expliquei para vocês, né, que não é um coronel militar, mas na verdade era chamado de coronel o grande fazendeiro poderoso, né? Nesse período aí, quem tinha dinheiro era o grande poderoso, era quem mandava na cidade, né? Tanto quanto o próprio prefeito que tinha sido eleito pelos eleitores, né? Então, esse grande fazendeiro acabava obrigando as pessoas a votarem em quem ele achava que era o melhor candidato, e principalmente o melhor candidato era aquele que ia trazer benefícios para o seu município, né, para o seu estado, benefício financeiro, é uma troca de favores, né? Então isso era voto de cabresto. Para quem não sabe, na época, o voto não era secreto, era voto aberto, né? Então ficava fácil do cara identificar se a pessoa tinha votado em quem ele queria ou não. O segundo esquema era a política dos governadores. A gente sabia ali que esse trabalho do voto de cabresto acabava elegendo governadores, acabava elegendo prefeitos, né? E eles retornavam, digamos assim, agradeciam esses votos aí, retornando favores para os municípios. E assim também os governadores trabalhavam, né? Cada um no seu estado, para que juntos eles pudessem aí juntar uma rede de apoio para eleger o presidente, né, que eles queriam. E toda essa rede de apoio, né, que surgiu a partir do voto de cabresto, retornava para esse município em forma de ajuda econômica, favores políticos, né? Não para o povo, mas para aqueles mais poderosos aí que queriam isenção de impostos, né? Ou queriam também maior financiamento para o seu estado, para determinados outros, digamos assim, outras infraestruturas que também eram importantes para eles, né? Além do voto de cabresto, a política dos governadores, a gente tinha também a política do café com leite, que na verdade, durante os primeiros anos da República, aí, durante os primeiros 30 anos, nós tivemos políticos, ora do estado de São Paulo, ora de Minas Gerais. Eles faziam um revezamento na presidência da República. São Paulo e Minas Gerais, como sendo os estados mais populosos do Brasil no período, eles conseguiam facilmente, né, se unindo aí, eleger
quem eles queriam, né? Então, o grande acordo entre esses estados era isso. A cada mandato eles se revezavam, indicando aí um candidato de cada estado para a presidência da República, e juntos eles tinham aí muitos eleitores que votariam, né, facilmente em quem eles queriam, né, no candidato que eles queriam eleger. Isso fez com que muitos recursos, né, dentro dessa troca de favores aí, né, isso fez com que muitos recursos viessem nesse período para a região sudeste. Então, se hoje a região sudeste é uma região muito rica, né, se tornou o primeiro polo industrial do país, entre outras questões, é onde tem maior infraestrutura, tudo isso se deve a anos e anos de política do café com leite, política dos governadores, esquema de voto de cabresto, que favoreceu essa região. Nós utilizamos também o Rio de Janeiro para discutir a questão das reformas urbanas, né? E algumas questões sociais e culturais do período da República. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro, nesse momento, do início do século XX, era a capital do Brasil. E o prefeito Pereira Passos, ele decidiu, junto com o presidente Rodrigues Alves, que era o presidente da época, ele decidiu promover reformas urbanas, ou seja, reformar o Rio de Janeiro inteiro, principalmente deixando ali esteticamente mais bonito, né, mais atraente, aos moldes europeus, que eles queriam fazer uma cópia praticamente, né, de uma Paris. Agora, da onde surgiu essa ideia toda? Da onde Pereira Passos tirou essa ideia das reformas urbanas, né? Ele tirou de uma tendência muito popular no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, que era o positivismo, que era uma corrente filosófica que surgiu lá na França no século XIX, e que, entre muitas coisas, eles determinavam assim que a ordem e o progresso é que moveria uma sociedade, levaria, né, toda uma sociedade, um país para frente. Então, dentro desse lema, colocando ordem e progresso, já que eles viram, por exemplo, Paris fez toda essa estruturação também. Eles pegaram ali um bairro muito pobre de Paris, né, que é o bairro de Marais, que era um bairro que foi todo revitalizado. Ele foi todo nesse bairro foi todo reformado. Prédios muito luxuosos foram construídos e acabou se tornando de bairro pobre para o bairro da elite, né? Até vi num vídeo, por exemplo, aquela musiquinha do Eu sou pobre, 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 pobre de marré, né? Ou seja, sou pobre de marré, porque era o bairro francês, que antes era um bairro muito pobre e que se tornou um bairro muito rico, muito luxuoso, né? Até hoje, lá de Paris. Eles viviam esse período da Belle Époque, né? Essa coisa da uma cidade muito linda, moderna, muito cultural, né? Mas cultural por quê? Porque eles tinham muitos cinemas, eles tinham muitos teatros, eles tinham uma vida cultural ali, mas que não era para o pobre, né? O pobre ele não podia custear isso. Então, quem frequentava esses bairros que estavam sendo reformados, revitalizados na Paris, era mais a elite. A mesma coisa vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Essa ideia das reformas urbanas vai fazer com que o Pereira Passos faça uma política que vai se chamar bota abaixo. Esse bota abaixo era uma política de demolição de cortiços. Para quem não lembra o que são cortiços, cortiços são moradias muito pobres, geralmente ocupadas pela população mais carente, que não tinha condição de pagar um aluguel em um lugar melhor ou muito mais caro, né? Um cortiço, por exemplo, era um cômodo ocupado por uma família de 10 pessoas, muitas vezes com um banheiro ou um banheiro compartilhado com outras famílias que moravam nesse cortiço. Era um lugar insalubre, né? Ainda mais devido à quantidade de pessoas que moravam nesses lugares. Então, bem pobre, e infelizmente aí com poucas condições, né, de vida para essas pessoas, aí, dignas de vida para essas pessoas. Com o bota abaixo,
quando o governo, né, a equipe do prefeito ia lá para demolir esses cortiços, as pessoas ficavam desamparadas, não tinham para onde ir. E isso vai acelerar o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro. Não tendo para onde ir, as pessoas elas vão subir o morro. De quem que era o morro? O morro era a terra de ninguém. Então começam as ocupações irregulares e todo aquele problema que hoje a gente tem, que são as comunidades, né? Não só problemas de infraestrutura, mas infelizmente hoje a gente tem a questão do crime organizado, né? Questão social e etc., que gira em torno dessas populações, dessas comunidades, infelizmente mais pobres aí, carentes, tá? Continuando essa história, os cortiços, só voltando um pouquinho no slide anterior, os cortiços ficaram sendo muito associados, né? A coisa feia, pobre, suja, e onde é sujo gera doença. O Rio de Janeiro estava vivendo também no mesmo período uma epidemia de varíola e febre amarela. Então eles acreditavam que os cortiços, esses lugares mais pobres, eles colaboravam para o alastre, né? Dessas doenças, quando na verdade não tinha, não era essa a relação, né? O governo aproveitou aí, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então, o governo juntou a ideia do bota abaixo, que era uma coisa que eles queriam fazer, demolir as partes pobres, né, do Rio de Janeiro para poder reformar, revitalizar, mas não revitalizar para o pobre, revitalizar para que outros que pudessem comprar morassem ali, né? Então, ele juntou essa ideia toda com a ideia de que pobreza é que dissemina doenças, e isso fez com que a população mais carente ficasse revoltadíssima com o governo, porque o que saísse aqui, o que saía na mídia era justamente isso, né? Que eram os cortiços que disseminavam as doenças, os cortiços que eram o grande problema social e de saúde, né, do Rio de Janeiro, quando na verdade o governo também não oferecia infraestrutura, não oferecia rede de esgoto, não oferecia saneamento básico, né, para esses bairros mais carentes. Entra em jogo aí esse senhor que está no número 2, que é o Oswaldo Cruz, foi contratado pelo governo do Pereira Passos, ele era médico sanitarista, para que ele pudesse montar então uma grande campanha de vacinação contra essas doenças, para ver se diminuía, né, melhorava essa condição aí de epidemia. No entanto, juntou essa questão toda aí, né, de bota abaixo, as pessoas sendo desabrigadas, né, sem nenhum amparo, a demolição desses cortiços, essa ideia aí correndo na mídia de que pobreza, associando a pobreza à doença, e as pessoas ficaram muito revoltadas. E para que elas pudessem fazer uma represália contra o governo, elas acabaram dizendo não à vacina, né? Não é que elas não achavam que a vacina não era importante, elas acreditavam que era importante, mas elas falaram assim, não, nós não vamos nos vacinar. Ainda mais que Oswaldo Cruz colocou que a vacina era obrigatória, né? Então o cara era obrigado a se vacinar. Eles falaram, não, a gente não vai se vacinar, não. Eles usaram esse não à vacina do governo como um grande protesto contra essas situações sociais que estavam acontecendo no Rio de Janeiro nesse período. E em 1904 nós vamos ter a revolta da vacina, durou alguns dias, né? Foi controlado pelo governo, mas as pessoas saíram às ruas, né? Fizeram seu protesto mesmo, causaram aí uma grande revolta que ficou marcada aí na história do Rio de Janeiro e do Brasil. Aqui a gente tem algumas charges, né, do início do século XX para vocês verem como que a imprensa ela lidava com essa questão da pobreza, do bota abaixo, né, e acabou gerando também essa grande confusão. Então, na charge número 1, por exemplo, a gente tem lá o Oswaldo Cruz tirando, né, parece tirando piolho, mas na verdade esse piolho são as pessoas pobres, né, tem a favela escrito ali embaixo, então essa questão, esse preconceito mesmo, né, com essas pessoas mais, essas camadas mais populares. E no segundo a gente tem ali também uma charge do período, até vacina, né, se vocês forem olhar, está escrito com 2 Cs, que é um português mais arcaico, né, e ele está falando aí está
do que o governo tem tanto medo. Do que o governo tem tanto medo? Dos pobres, né? Porque o governo queria limpar a pobreza do Rio de Janeiro para transformar o Rio de Janeiro numa cidade muito mais bonita, né? E ser bonita, naquele período, era eliminar a pobreza, não resolver essas questões sociais, né? Turminha, finalizamos aqui então, com o último slide, eu trago mais 2 exemplos, né? A questão social era só no Rio de Janeiro? Era só essa questão da revolta da vacina, do bota abaixo? Não. Nós tínhamos também, em outros lugares do Brasil, movimentos que aconteceram quase que juntos, né? Ou separados, assim, por períodos muito próximos, mas que também tem um contexto social por trás, né? Que são outros movimentos do século XIX e XX. Um é o contestado, que foi um movimento popular, messiânico, por quê? Porque tinha um líder ali religioso à frente desse grupo. Envolveu a questão de perda de terras, as pessoas foram desabrigadas ali, né? Perderam suas terras, alguns agricultores, para a construção de uma ferrovia lá no sul do país, na região do Paraná e Santa Catarina. Esse grande líder que estava à frente desse movimento do contestado era José Maria. Esse movimento foi contido, José Maria foi preso, mas o interessante é a gente ver aí essa questão do desabrigar da população pobre, né, que foi parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro, por conta dessa modernização que está acontecendo no país. Aqui a questão é a construção das ferrovias. No Rio de Janeiro era a questão do embelezamento, a modernização da cidade. O número 2 também foi um movimento que ficou chamado, um movimento conhecido como Canudos, né? Foi um movimento que aconteceu lá no interior da Bahia, na cidade de Canudos. Ele é um movimento também popular, messiânico, porque tinha um grande líder espiritual à frente, né, religioso, que era o Antônio Conselheiro. Eles eram a favor do retorno da monarquia, então eles representavam aí, né, a República não gostava desse movimento. Eles queriam também reforma agrária, eles queriam que os grandes, a discussão da reforma agrária não é só com o MST hoje, né? A gente já tinha lá, desde Canudos, essa discussão da reforma agrária. O que eles queriam? A gente tinha muitas terras nas mãos de um fazendeiro, né? Enquanto nós tínhamos várias pessoas aí querendo trabalhar na terra e não tinham terra para trabalhar. Então, eles queriam que houvesse uma divisão, né, dessas terras. Por que o fazendeiro tem que ter milhares de hectares? Por que ele não pode doar um pouquinho para que outras famílias possam produzir? Essa é a grande discussão da reforma agrária que o Canudo já incentivava nesse período, né? Eram contra também o coronelismo, justamente esses grandes fazendeiros aí dominando, né, à frente, não só da economia do país, como também indiretamente da política, como a gente viu naqueles esquemas políticos que aconteciam na República. Turminha, agora é com vocês. Estudem, assistam o vídeo, façam um resumo, assistam outros vídeos também e se preparem para a nossa avaliação.